Iniciaremos agora a resolução da prova do Exame Nacional de Qualificação 2025.2, questão número 01. ABCD é um tetraedro regular de arestas de medida A. Sejam M, N, P e Q os baricentros das faces ABC, DBC, DCA e DAB, respectivamente. Então, eu tenho o tetraedro ABCD, o valor da aresta vale A, e eu tenho as faces ABC, aqui no chão, DBC, lateral direita, DCA atrás e DAB à esquerda. Ele diz: se a aresta vale A, determine a medida da aresta do tetraedro regular MNPq em função de A. Então, ele quer a aresta do tetraedro menor em função da aresta do tetraedro maior. Se nós tomarmos a face ABC, ele diz que o ponto M é o baricentro da face. Então, se eu tomar a mediana CM1, ela passa por M. Se eu tomar a mediana a partir de A, ela passa por M. Se eu tomar a mediana a partir de B, ela passa por M. Se eu considerar a face BCD, de igual modo, se eu, a partir do vértice A, construir a mediana DM2, ou seja, se M2 dividir a aresta BC ao meio, BM2 congruente a M2C, ela passará por N. Então, se a partir de B eu traçar a mediana, passará por N. Se a partir de C eu traçar a mediana, ela passará por N, porque o ponto N é o baricentro da face BCD. Se eu considerar agora a face ACD, o baricentro passará por P. E, por fim, se eu considerar a face ABD, o baricentro passará por Q. Então, juntando os baricentros, eu vou construir outro tetraedro regular, MNPq. E ele quer saber qual é o valor da aresta do tetraedro menor em função da aresta do tetraedro maior. Vejamos, se nós utilizarmos a propriedade do baricentro, o que é que diz a propriedade do baricentro? O baricentro ele está a 1/3 da base e a 2/3 do vértice. Ou seja, se eu considerar o baricentro M e tomar a mediana CM1, do ponto M até o M1 eu tenho 1/3 da mediana, e do ponto M até C eu terei 2/3 da mediana. Então, M1M é 1/3 da mediana. Se eu considerar em relação à face ABD, de igual modo que M1, ou seja, do baricentro até a base, do lado oposto ao vértice, eu tenho 1/3 da mediana, então QM1 é 1/3 de DM1, e QD é 2/3 de M1D. Portanto, o que eu tenho? Se eu considerar o triângulo M1, MCDQ, se eu considerar esses dois triângulos aqui, M1, MQ e M1CD, eles são semelhantes. Por que são semelhantes? Eles possuem uma razão de semelhança de 1/3. Eu tenho que M1C, MM1, e eu tenho DCQM, e eu tenho DM1, QM1. A razão aqui é 1/3, a razão aqui é 1/3. Portanto, usando a razão de semelhança, eu terei que DC vai ser 3 vezes QM, ou seja, QM vai ser 1/3 de DC, que é o lado do tetraedro. Portanto, eu posso dizer que nos triângulos semelhantes, DC está para QM, assim como M1C está para MM1, ou seja, o maior
está para o menor em relação a esse ângulo θ, assim como o maior está para o menor em relação a este ângulo aqui, β. Usando a razão de semelhança, o que eu tenho? CD é o lado do tetraedro que eu desejo. MQ é a aresta que eu desejo. Então, M1C está para M1M, só que M1M é 1/3 de M1C. Desse modo, A está para MQ na razão de 3 para 1. Então, eu tenho que o segmento MQ é 1/3 da aresta. Portanto, a razão de semelhança ela mantém-se fixa em 1/3. Desse modo, nós resolvemos o item A. O segmento MQ é 1/3 da aresta CD. O item B ele quer que eu calcule o volume do tetraedro menor, sabendo que o volume de um tetraedro é x3 raiz de 2 sobre 12. Se a aresta vale A sobre 3, o volume será A sobre 3 ao cubo vezes raiz de 2 dividido por 12. Dará 3 raiz de 2, 3 ao cubo dá 27 sobre 12. Reagrupando, eu tenho 1/27º vezes A3 raiz de 2 sobre 12, que é a aresta do tetraedro maior. Desse modo, eu tenho que o volume MNPq é 1/27º do volume ABCD. Portanto, o item B está resolvido. A razão entre os volumes está na ordem de 1 para 27, ou seja, o volume menor ele é 1/27º do volume maior, ou seja, o volume maior é 27 vezes o volume menor. Outro modo de você resolver o item B seria você pensar o seguinte: se eu tenho em relação ao comprimento uma razão de semelhança de 1/3, ou seja, se linearmente a razão é 1/3, se eu tratar de áreas, a razão ela fica ao quadrado. Portanto, a razão entre os elementos da área ela se torna um paranôgrafo. E se eu quiser em relação ao volume, é a razão do comprimento elevado ao cubo. Então, seria 1 ao cubo dá 1, 3 ao cubo dá 27. Portanto, se a razão linear é 1/3, a razão da área é 1/9 e a razão do volume é 1/27º. Desse modo, nós resolvemos a questão de número 1 da prova do ENC 2025.2. Espero que tenha gostado. Se gostou, curta, comente, compartilhe. Até a próxima resolução. Obrigado se chegou até aqui. Forte abraço. Valeu!